A gente tem algumas fotos aqui. O primeiro desenho, olha, ele mostra a localização dos miomas. Isso, os miomas, na verdade, eles crescem na parede muscular. Mioma, a denominação mesmo, deriva de ser um tumor de tecido muscular. Tumor é importante salientar que não é nenhuma conotação maligna, por isso que a gente costuma colocar o sobrenome, tumor benigno, né? E o mioma é o tumor mais comum da pelvis feminina, né? Então ele cresce na parede muscular, né? Cresce pequenininho e ele começa a crescer. E ele pode crescer para dentro do útero, então esse que nós chamamos submucosos, porque eles impactam, digamos, a cara interna dos miomas e são aqueles que mais sangramentos dão, ou ele pode crescer para fora, né? Que são os subserosos, e esses são aqueles que fazem aumentar o tamanho do útero com mais intensidade. Eles podem comprimir outros órgãos também, né? Pode. De fato, por exemplo, é muito comum que a paciente reclama que tem que acordar 2 ou 3 vezes de noite para urinar. Por quê? Porque a bexiga fica presa e não consegue se distender. Então, um pouquinho de xixi que chega na bexiga já dispara o estímulo e ela tem que sair correndo. Durante a noite é mais comum, porque quando o ritmo de filtragem renal é maior, mas também pode acontecer durante o dia. E é muito interessante, Kátia, que sempre existe uma relação entre o tipo de mioma que a mulher tem e o sintoma que ela apresenta. Ah, é? Por exemplo, é muito raro que o mioma que cresça para fora, um subseroso, se apresente com sintomas de sangramento. Por quê? Porque esse aqui não impacta o endométrio, que é a parte do útero que sangra, que a mulher descama a cada ciclo. Já os submucosos, Já os submucosos são aqueles que mais sangramentos provocam e que raramente provocam sintomas compressivos, né? E os intramurais, que são esses que às vezes começam a crescer e vão de uma parede a outra. A gente costuma dizer que são transmurais, né? Ocupam toda a parede. Esses têm uma sintomatologia muito mais completa, muito mais florida. A gente tem algumas dúvidas aqui. Pois não. A primeira, deixa eu ver quem é. Bom, a Célia, ela diz o seguinte: tenho 43 anos e há 4 anos fiz uma cirurgia para a retirada de um mioma submucoso, pois sentia muitas dores. Hoje estou com mais 2 miomas, um intramural e o outro subseroso, mas não tenho dores. É necessária a retirada ou eles desaparecerão quando eu estiver na menopausa? E outra pergunta, eles podem se tornar tumores malignos? Muito bem. Primeiro vamos agradecer a Célia pela pergunta. Disse uma parte da pergunta já respondimos. Não existe possibilidade de que esses miomas, que são absolutamente benignos, venham se transformar em tumores malignos. Essa possibilidade não existe. Agora, é importante compreender que a miomectomia, ou seja, a cirurgia que a Célia fez, que é uma cirurgia local de retirada do mioma, na verdade ela tirou o mioma, ou parte do mioma que tinha, mas essa cirurgia não mudou o comportamento do útero como um todo. E por isso acabou desenvolvendo novos miomas. E esses miomas, eles poderão continuar a crescer, porque o estímulo hormonal permanece intacto. Então esses miomas ou novos miomas poderão aparecer e esses que têm poderão crescer. Agora, é importante que no caso da Célia, esses miomas que ela tem hoje não estão provocando sintomatologia. Então, desde o ponto de vista conceitual, ela não teria necessidade de fazer tratamento nesse momento. Talvez acompanhar, né? Porque talvez nunca mais tenha sintomatologia e ela chegue na menopausa, ela está com 43 anos, talvez de mais uns 8, 9, 10 anos no máximo, ela estará na menopausa e os miomas, eles involuirão automaticamente, quer dizer, espontaneamente. Se no caso, ao longo desse tempo, ela começar a ter uma distensão da barriga, sangramento intenso, dores, e essa sintomatologia for mesmo responsável dos miomas, aí sim ela poderá ser passível, poderá ser uma candidata para fazer o tratamento. Há uns anos atrás, uns bons anos atrás, muitas mulheres que tinham um mioma de um tamanho considerável faziam a cirurgia, mas retiravam não só o mioma, o útero também. Quer dizer, essas mulheres acabavam com seu sonho de se tornarem mães e para muitas mulheres a retirada do útero é muito mais do que, mesmo para quem não quer ter filhos, é muito mais do que se retirar um órgão. Eu acho que é como se arrancasse um pedaço da mulher, né? Hoje em dia são poucos os casos que se faz isso? Infelizmente, pelo contrário, Kátia. Não acontecia no passado, acontece no presente. Piorou? Na verdade, assim, a retirada cirúrgica do útero, infelizmente, ainda o tratamento universalmente mais difundido para tratar a miomatose. Mas para quê? Para você ter uma ideia, Kátia, algumas estatísticas dão conta que no Brasil
se fazem aproximadamente 200 mil esterectomias por ano. São 200 mil mulheres que todo ano perdem seu útero por uma situação absolutamente benigna. Por quê? Porque a cirurgia de retirada do útero é uma cirurgia simples, convencional. Claro, é uma cirurgia mutiladora, mas é uma cirurgia simples, muito mais simples que a retirada cirúrgica do mioma. Mas peraí, eu tenho um problema na mão, então a gente corta a mão e eu não tenho mais problema na mão? Pois é. E retirar o útero, assim como você colocou, primeiro deixa a mulher estéril, definitivamente estéril. Para uma mulher que já completou sua prole, sua família, tudo bem, ela não deseja mais engravidar, não é tão traumático em si. Já para uma mulher jovem que ainda quer exercer o seu direito à fertilidade, é realmente inconcebível que ela tenha que ser sujeitada a esse tipo de tratamento. Mas mesmo para as mulheres que não desejam mais engravidar, retirar o útero implica para alguma delas passarem por alguns problemas emocionais. Você sabe, Kátia, que tem alguns estudos que já salientaram justamente os efeitos emocionais provocados pela histerectomia, né? E como você bem salientou, tem muitas mulheres que deixam se sentir mulheres, né? Que acham que é tirado delas uma parte importante da sua feminilidade, justamente por o útero representar, né, toda uma identidade de gênero. Acreditam que os parceiros não vão querer elas mais, relatam que elas se sentem com um vazio, né? Tem altíssimos problemas na sua sexualidade e, de novo, tudo isso acaba comprometendo a qualidade de vida. Isso quando não se retira os ovários junto, né? Na maioria das vezes, como isso é um tratamento de uma doença benigna, como nós falamos, não há necessidade da retirada dos ovários. Os ovários somente se retiram, junto com as trompas, naquilo que nós chamamos de histerectomia completa, quando há um problema basicamente maligno, né? Quando se retira um câncer, que aí há necessidade de esvaziar toda a pelvis, justamente para evitar que haja qualquer disseminação de um câncer. Mas como aqui nós estamos falando de uma doença benigna, raramente a histerectomia é total. Habitualmente só o corpo uterino é retirado. Do seu ponto de vista, qual o percentual de mulheres que necessitariam, em função dos miomas, de uma histerectomia? Eu diria para você o seguinte, metade das mulheres entre os 30 e 40 anos, elas têm mioma. Dessas, a metade, então a gente falaria em algo assim em torno de 20 a 30% das mulheres em 30 a 40 anos, elas vão requerer de tratamento ao longo dos próximos anos. E provavelmente, para elas, aquelas que já têm filhos, seguramente será oferecida a histerectomia como a primeira opção. Mas poderia se fazer... Poderia se fazer. A embolização também. A relação entre as mulheres que fazem histerectomia e que fazem embolização é absurdamente injusta, desequilibrada, né? Hoje se fazem, como te disse, 200 mil histerectomias por ano e apenas 500 mulheres fazem embolização todo ano. Por isso que o meu conselho é o seguinte, se falarem para você, faça uma histerectomia, busque uma segunda, terceira, quarta opinião. Fundamental. Antes de você falar, ok, vamos marcar a cirurgia. Eu acho que em toda cirurgia é bom que a gente busque um outro médico, não duvidando daquele médico que pode estar com você há muito tempo, mas simplesmente é um direito que todo paciente tem de ter uma segunda e terceira opinião.